Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Eu sou o professor Cristiano, também conhecido como o pior professor do mundo. Seja bem-vindo para mais um vídeo da série O que eu aprendi assistindo. E hoje eu quero compartilhar com você sobre o que eu aprendi assistindo Thundercats. E se você é como eu, está na faixa aí dos 50 anos, 50, se você está entre 40 e 50 anos, com certeza você já assistiu Thundercats. Você, com certeza, assim como eu, já brincou na rua gritando Thunder, 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 Thundercats! Ou ainda você pegou o cabo de vassoura, colocou na frente dos olhos e disse: espada justiceira, me dê a visão ali do alcance. Com certeza, porque se teve um desenho que conquistou a garotada nos anos 80, foi Thundercats. Mas eu não quero falar aqui exatamente sobre Thundercats, eu quero falar sobre lições que eu aprendi assistindo Thundercats. E olha, são muitas lições, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou compartilhar apenas algumas aqui que eu considero importantes. E para você que chegou aqui e está se perguntando, afinal de contas, o que é os Thundercats, o que eles fizeram, não estou entendendo nada, vamos lá. Para você poder entender a história, Thundercats começa com um grupo de humanoides felinos, os Thundercats, fugindo do planeta Tandera, que era a sua terra natal, que estava à beira da destruição. Só que devido a um ataque no espaço feito pelos seus maiores inimigos, os mutantes, eles vão parar no terceiro mundo, que é o local onde acontece todo o enredo da história. Lá, além de enfrentarem os mutantes, eles também terão que enfrentar Mun-Ra. Mun-Ra. Vocês vão entender já já quem é o Mun-Ra. E durante essa trajetória, são muitas as lições, e eu quero compartilhar essas lições aqui agora com você. E para a gente começar, eu quero trazer aqui essa frase aqui que foi dita pelo sábio Jaga: onde quer que fomos, precisamos manter vivo o espírito de Tandera. Bem, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já passou por uma mudança tão grande na vida que você se sentiu como se estivesse num mundo completamente diferente? Seja uma troca de emprego, uma mudança de cidade, ou até mesmo numa nova responsabilidade inesperada. Todos nós, em algum momento, precisamos nos adaptar. Mas o que faz a diferença entre quem supera os desafios e quem fica para trás? Bem, é aí que a gente entra na primeira lição que eu quero trazer aqui para você: adaptabilidade e superação de mudanças. Sobreviver em um novo mundo. Você pode ver nessa imagem aí, inclusive eu peguei a cena de Tandera, né? Prestes a explodir, ó. Então, veja bem, nos Thundercats, essa foi assim a grande lição que os personagens tiveram que aprender. E por quê? Porque o planeta natal deles, Tandera, foi destruído. E os poucos sobreviventes tiveram que recomeçar do zero em um lugar completamente desconhecido, o terceiro mundo. Agora, imagina o seguinte: imagina você perder tudo que você conhece. Você perder a sua casa, a sua cultura, a sua segurança e ter que se reinventar em um ambiente hostil, repleto de perigos e desafios. Então, essa situação que os Thundercats estavam prestes a viver, ela não é assim tão distante da nossa realidade. Você quer ver? Quantas vezes nós somos obrigados a sair da nossa zona de conforto e encarar mudanças que nós não escolhemos? Olha, talvez você já tenha perdido um emprego e, com isso, você precisou começar do zero também em outra área. Ou ainda, quem sabe, você teve que se mudar para um lugar onde você não conhecia ninguém. E sabe por que eu estou te falando isso? Porque é nessas horas
que aparecem duas opções. Ou você resiste às mudanças e sofre com elas, ou você se adapta e transforma as dificuldades que você vive em uma oportunidade de crescimento. Um exemplo disso é o Lion. O Lion e os Thundercats, eles escolheram a segunda opção. Eles não ficaram lamentando a destruição de Tandera. Pelo contrário, eles arregaçaram as mangas e começaram a construir uma nova vida. Eles começaram, por exemplo, construindo a fortaleza deles, a Toca dos Gatos, né? E tudo isso buscando o quê? Garantir a segurança e estabilidade. Mas, detalhe, os Thundercats, eles não pararam por aí, não. Não. Eles aprenderam sobre um novo ambiente. Eles fizeram alianças com os habitantes do terceiro mundo. Por exemplo, assim que eles chegam, eles decidem explorar a área, ver o que tem, o que não tem, né? Conhecer o ambiente. Eles não ficaram ali juntinhos, estou com medo, vai que acontece alguma coisa, não. E logo fizeram amizades com os Berbios, né? Que eram aqueles ursinhos humanoides que, inclusive, ajudaram eles a construírem a Toca dos Gatos. Então, quer dizer, eles se fortaleceram para enfrentar os desafios. Então, pense agora na sua própria vida. Quantas vezes você já teve que recomeçar? Talvez tenha começado um novo trabalho onde ninguém te conhecia, ou você teve que lidar com uma nova tecnologia e com isso você sentiu medo de não conseguir acompanhar. É compreensível, sabe por quê? Porque essas situações são como a chegada dos Thundercats ao terceiro mundo. Difíceis no início, mas repleta de oportunidades para você crescer. Então, se você está passando por uma mudança difícil agora, lembre-se dos Thundercats. Em vez de lutar contra o inevitável, aceite, aprenda e siga em frente. Mudanças sempre vão acontecer, mas são elas que nos tornam mais fortes. Até porque, como o próprio Jaga, ele disse, né? Onde quer que formos, precisamos manter vivo o espírito de Tandera. Certo? E aí, está gostando do vídeo? Se você está gostando, se você está achando legal, se você está achando bacana, coloca aqui nos comentários a sua opinião. A sua opinião é importante para nós. Se você está nos acompanhando aqui pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, clica no sininho para receber as notificações. Se você está nos assistindo pelo Facebook, siga a nossa página e compartilhe esse vídeo. Vamos espalhar conhecimento. Falando em conhecimento, olha que frase sábia essa. O poder sem controle nada significa. O poder sem controle nada significa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já se sentiu que foi jogado em uma posição de responsabilidade antes de estar pronto? Sabe, é como se alguém chegasse de repente para você e dissesse, ó, agora é com você. E quem chegou e falou isso para você, esperasse que você soubesse, melhor dizendo, exatamente o que fazer. Sabe por que eu estou falando isso? Porque essa foi a realidade do Lion, o jovem herdeiro do trono de Tandera. Veja bem, quando fugiu do planeta em destruição, o Lion ele era ainda apenas uma criança, mas por conta de um problema na câmara de suspensão da nave, o seu corpo cresceu enquanto a sua mente continuou a de um garoto. Ou seja, quando ele acordou no terceiro mundo, ele era um homem feito, mas sem maturidade de um verdadeiro líder. E aí que entra uma outra lição que eu aprendi assistindo os Thundercats. Responsabilidade e crescimento. Sim. Sabe por quê? Imagine você no ambiente profissional. Quantas vezes vemos alguém sendo promovido antes de estar realmente preparado? Ou ainda,
Um empreendedor que precisa aprender rapidamente como gerenciar um negócio. A responsabilidade, ela chega antes da experiência. E é aí que começa o verdadeiro crescimento. Sabe por quê? No início da jornada, o Lion, ele era impulsivo, ele tomava decisões sem pensar, e muitas das vezes ele se deixava levar pelas emoções. Então, só que ele teve que aprender que ser líder não é somente dar ordens. O Lion, ele precisou aprender aos poucos que a liderança exige controle, estratégia e, acima de tudo, responsabilidade. Logo no início dos Thundercats, no primeiro episódio, o Lion, ele está explorando ali a área, né? E aí ele vê um unicórnio. Um cavalo, eu não lembro assim exatamente. E ele decide fazer o seguinte: olha, poxa, vou matar ele e vou levar para a gente comer. E nisso, quando ele puxa a espada justiceira, a espada, tipo, reage contra ele, e é quando o Jada, ele aparece e o aconselha. Tipo assim, opa, Lion, a espada justiceira não é para ser utilizada para esses fins. Mas por quê? Como eu falei, ele cresceu, mas não amadureceu. Então, essa é uma grande lição para qualquer um de nós. Se queremos crescer, nós precisamos entender que assumir responsabilidades não significa apenas você receber vantagens ou status. Significa você tomar decisões difíceis, você pensar no bem do grupo e aceitar as consequências dos seus próprios erros. O Lion, ele teve que passar por provações constantes para se tornar digno da espada justiceira e do olho de Tandeira. Ele poderia simplesmente depender da força da espada, mas Jaga lhe ensinou que o verdadeiro poder, ele vem da sabedoria e não da arma que se impunha. E no mundo real, nós podemos traduzir isso como algo muito comum. Sabe por quê? Muitas pessoas querem o poder de um cargo ou até mesmo a independência de um negócio próprio, mas poucos estão dispostos a desenvolver as habilidades necessárias para sustentá-los. E vou te dizer uma coisa: sem disciplina, paciência e estratégia, ter poder sem controle se torna um grande problema. Então, o crescimento de Lion, ele não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo. E esse processo é o que todo profissional passa ao longo da carreira. Entenda uma coisa: ninguém nasce pronto, mas quem assume a responsabilidade de crescer acaba se tornando digno do poder que recebe. Tudo bem? Vamos lá então? Continuando. Espere o momento certo para atacar. A força sem estratégia é desperdício de energia. Você já teve que tomar uma decisão por impulso e depois você percebeu que se tivesse pensado um pouco mais, você poderia ter evitado um problema? Com certeza. Com certeza, porque isso é uma coisa que todos nós já fizemos. Tomamos decisões por impulso. E no time dos Thundercats, cada membro tinha um papel fundamental, mas existe um que representa a importância do planejamento e da estratégia. E esse era o Tigra. Porque veja bem, o Tigra, diferente do Lion, que muitas vezes agia com o coração, o Tigra, ele era o cérebro do grupo, ele era o arquiteto, o estrategista e a voz da razão. E isso me leva à próxima lição que eu aprendi com os Thundercats: estratégia e inteligência. Sabe? Isso nos ensina que agir sem pensar pode levar ao fracasso. E vou te falar uma coisa: no mundo profissional e nos negócios, quantas vezes vemos pessoas quererem crescer rápido demais
sem planejar e sem avaliar os riscos. Empreendedores que investem tudo sem estudar o mercado, funcionários que tomam decisões precipitadas sem avaliar todas as opções. Quer dizer, vemos isso o tempo todo. E a pressa, ela pode ser, melhor dizendo, ela pode não, ela é a maior inimiga do sucesso. No desenho dos Thundercats, o Lion ele teve que aprender isso da maneira mais difícil. Como? Em muitas batalhas contra Munra e os mutantes, o Lion ele corria para o confronto sem um plano claro e acabava caindo em armadilhas. Então, com o tempo, ele começou a ouvir mais os conselhos do Tigra e entender que a vitória ela não vem apenas da força, mas também da inteligência. E agora, vamos trazer isso para a vida real. Você já viu algum time de futebol entrar em campo sem uma estratégia? Ou uma grande empresa lançar um produto sem estudar o mercado? Isso seria o mesmo que entrar, por exemplo, em uma batalha sem saber quem é o inimigo, quais são as suas fraquezas e qual é a melhor abordagem para você vender. Então, no fim das contas, ser inteligente no planejamento é tão importante quanto ser forte na execução. E se tem algo que os Thundercats nos ensinaram, é que um guerreiro preparado, ele vale mais do que um exército despreparado. Tá certo? Então, reflita aí. Pensa bem a respeito. Os Thundercats nunca abandonam seus valores, mesmo quando a batalha parece perdida. Olha aí, hein? Você já se perguntou o que realmente define uma pessoa confiável? Me diz aí, o que para você define uma pessoa confiável? O que é uma pessoa confiável para você, melhor dizendo? Hã? E aí? O que faz com que alguém seja respeitado não só pelo que ela faz, mas também pelo que ela representa? Sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque no universo dos Thundercats existe algo ainda mais importante do que a força ou estratégia: a honra. E desde o início da série, isso fica claro. Os Thundercats, eles seguem um código de ética rígido, que é o código de Thundera. E você lembra do código de Thundera? Não? Vamos repeti-lo junto? Repita comigo. Justiça, verdade, honra, lealdade. Só não vale agora gritar Thundercats, ho! Né? Mas é um código que nos leva a uma grande reflexão, né? Justiça, verdade, honra e lealdade. E aí vem mais uma lição que eu aprendi assistindo os Thundercats. Ética e justiça. Sim, ética e justiça. Sabe por quê? Desde o início da série, fica claro que os Thundercats eles seguem um código de Thundera. Quer dizer, eles não lutam apenas para vencer, mas para defender o que é certo, que é proteger os mais fracos, agir com justiça, e isso mesmo diante das piores situações. E essa é uma lição que vai muito além do desenho animado. Na vida real, ética e justiça são fundamentais em qualquer profissão e em qualquer empresa. E o Lion, ao longo da sua jornada como líder, ele enfrentou muitas tentações de escolher o caminho mais fácil. Em diversas batalhas, ele poderia ter trapaceado, ou ele até mesmo poderia ter usado a sua força de uma maneira injusta para vencer os seus inimigos. Mas ele sempre seguiu o caminho da honestidade e da honra. Ele aprendeu que ser líder não é apenas comandar, mas é agir de maneira justa, mesmo quando ninguém está olhando. E essas pequenas escolhas diárias é o que define, por exemplo, quem nós somos. A ética, ela não se mede apenas em grandes atos,
mas também nos detalhes do dia a dia. No desenho, os mutantes e Mun-Ra, eles sempre tentavam vencer com trapaças e mentiras. Eles manipulavam, eles enganavam, eles usavam atalhos para conseguir o que queriam. Mas, no fim, a verdade, ela sempre prevalecia. E na vida real, gente, não é diferente. Empresas que adotam práticas desonestas, elas podem até ter um sucesso no curto prazo, mas cedo ou tarde, a falta de ética, ela vai cobrar o seu preço. Entenda, pessoas que trapaceiam, elas podem até ganhar momentaneamente, mas a confiança perdida, dificilmente ela é recuperada. E os Thundercats, eles nos ensinam que o verdadeiro poder está na integridade. Ser ético pode não ser o caminho mais fácil, mas é o único que garante respeito e credibilidade ao longo do tempo. Tá? E aí eu quero aproveitar e te lançar uma outra pergunta para você refletir aí. Você está agindo como um verdadeiro Thundercat? Você está mantendo a sua honra ou você está escolhendo atalhos que podem custar a sua credibilidade? Cuidado, hein? Às vezes o caminho mais curto não é o melhor. Tudo bem? Bem, outra frase que eu quero trazer aqui para a nossa reflexão é essa daqui, ó. Se não temos uma solução, criamos uma. Essa frase ela foi dita pelo Pantro, né? O Pantro, inclusive, ele era um dos meus personagens favoritos do Thundercat. Veja bem, você já se encontrou em uma situação onde parecia assim não haver saída? Tipo, você, seja no trabalho, seja na área pessoal, você já se viu assim em alguma situação que parecia impossível se encontrar uma solução? Eu acredito que sim. Acho que, na verdade, quem nunca, não é verdade? E nos Thundercats, sempre que surgia um problema difícil, quem é que a equipe chamava? O Pantro. Quer dizer, ele não era apenas o guerreiro mais forte do grupo, mas ele também era o cérebro por trás das invenções e das soluções criativas. Desde a construção do Thunder Tank até a adaptação de novas tecnologias no terceiro mundo, o Pantro ele mostrava que quando o caminho convencional não funciona, a inovação entra em cena. E é essa uma outra lição que eu aprendi assistindo os Thundercats. Inovação e criatividade. Nossa, eu vejo essa imagem aqui com o Thunder Tank e me bate uma tristeza, porque um dos meus sonhos de infância era poder ter o Thunder Tank de brinquedo. O brinquedo top era o Thunder Tank. Você lembra dele? Coloca aqui nos comentários. Então, na vida real, isso não é diferente. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós não temos todas as respostas prontas. Mas também isso não significa que nós não possamos criá-las. E eu te pergunto, como é que você lida com os desafios no seu dia a dia? Você se prende às dificuldades ou você procura buscar soluções inovadoras? E sabe por quê? Porque o Pantro, ele nunca esperava que alguém resolvesse os problemas por ele. Se um equipamento quebrava, ele não reclamava, ele consertava e melhorava. Se o inimigo tinha uma arma mais poderosa, ele inventava algo ainda melhor. Sabe, isso nos ensina uma lição valiosa. A criatividade e a inovação não são apenas para artistas ou para cientistas, mas a inovação e a criatividade são para qualquer pessoa que precisa encontrar uma solução no dia a dia. Só que tem um detalhe. Muitas pessoas elas acham que a criatividade é um dom, mas na verdade a criatividade ela é uma habilidade que ela pode ser desenvolvida, sabe? Quando nós enfrentamos desafios no trabalho ou na vida, nós temos duas escolhas.
A primeira, aceitar a dificuldade como obstáculo ou usá-la como um trampolim para crescer. Então, veja bem, pensar fora da caixa pode transformar um problema em oportunidade. E nos Thundercats, o Pantro, ele sempre mostrava que a solução para um problema pode não estar no caminho mais óbvio. Sabe? Às vezes, basta nós olharmos para a situação de um ângulo diferente. E quando nós fazemos isso, nós conseguimos superar as dificuldades. Sabe? É algo sobre o qual eu gostaria que você refletisse bastante. Pense sobre isso, tá bom? Mas continuando, ó, onde quer que haja injustiça, onde quer que o mal ameace, lá estaremos para lutar. Deixa eu te falar uma coisa. Se tem uma coisa que aprendemos com os Thundercats, é que a vida ela é cheia de desafios, mudanças e de momentos difíceis. Mas ela também é cheia de oportunidades para crescer e aprender a se superar. E ao longo desse vídeo, nós falamos aqui sobre adaptabilidade, sobre a importância da responsabilidade do crescimento, sobre estratégia de planejamento, sobre ética e justiça, sobre inovação e criatividade. Cada um desses pontos aparece na jornada dos Thundercats, mas também aparece na nossa própria trajetória. E eu vou te falar uma coisa, a verdade é que ninguém começa pronto. O Lion, ele não nasceu líder, ele teve que aprender, errar e evoluir. O Pantro, ele não construiu suas invenções do nada. Ele estudou, testou e inovou. Os Thundercats, eles não venceram todas as batalhas com facilidade. Eles enfrentaram dificuldades, mas nunca desistiram. E aí eu te pergunto, não é assim também na nossa vida? Não é assim também no nosso trabalho? Não é assim também na nossa caminhada? Pense bem, muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam rapidamente, que o sucesso ele chegue logo, que os obstáculos desapareçam, mas a realidade não é assim. O crescimento ele exige esforço, disciplina e persistência. Então, fica aqui uma pergunta para você refletir. O que você pode aprender com os Thundercats e aplicar na sua própria vida? E eu vou te falar uma coisa, seja qual for o seu objetivo, seja ele crescer na carreira, seja ele liderar uma equipe, seja ele superar um desafio pessoal ou até mesmo construir algo do zero. Lembre-se dessa lição. Os verdadeiros guerreiros não desistem no caminho. E agora eu te pergunto, você está pronto para enfrentar suas batalhas com coragem e determinação? Porque tudo depende de você. Única e exclusivamente de você. Olha, a única pessoa que pode impedir o seu sucesso e o seu crescimento é você mesmo. Então, que esse vídeo ele possa estar abrindo os seus olhos e assim como o Lion, você possa ter uma visão além do alcance. Tá ok? Dúvidas até aqui? Perguntas, comentários, qualquer coisa, deixa aqui embaixo do vídeo. E para você que não me conhece, eu sou o professor Cristiano, também conhecido como o pior professor do mundo. Muito obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele, espalha para os amigos, vamos espalhar conhecimento. Se inscreve no nosso canal aqui no YouTube. Se você está no Facebook, curte a nossa página no Facebook. Vamos
compartilhar conhecimento. E eu vou ficando por aqui. Nos vemos num próximo vídeo da nossa série O que eu aprendi assistindo. Que Deus te abençoe, um forte abraço e